Nesta semana, o tema que vamos examinar é o cuidado que temos que ter com as finanças. Cuidados muito práticos, assim, na relação, especialmente na relação com outras pessoas. Nós vamos abordar aspectos aqui importantes e comuns, na verdade, assim, acontecem com alguma frequência. E hoje, examinando a Escritura, nossa expectativa é que todos nós possamos estar cientes disto para aplicarmos com sabedoria estes princípios da Escritura. Aleluia. O primeiro deles é que diz respeito com emprestar. Nós só podemos emprestar se tivermos condições. Esse é um princípio que os irmãos têm que considerar como muito importante, porque vivemos um tempo e um momento cercado de necessidades de todo tipo, e nós estamos sempre sensíveis ou sensibilizados pela necessidade deste ou daquele, especialmente entre os irmãos. Mas o que o Senhor nos adverte é a forma como nós precisamos emprestar. Bom, quanto a emprestar, a palavra de Deus é clara conosco. Vamos ler Lucas 6,35. Diz assim: Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Então prestem atenção que o Senhor nos anima, nos estimula a realmente emprestarmos. Só coloca alguma condição aqui que esta sim precisa estar bem ajustada no nosso coração. E sobre isso vamos falar um pouquinho aqui. Quando alguém nos pede um recurso emprestado, ou até mesmo um bem, mas especialmente recurso, dinheiro, e nós temos para emprestar, existe esse recurso conosco, então nós podemos fazê-lo, mas com uma condição. Nós não podemos ficar esperando a devolução, a recompensa. Se voltar o dinheiro, estamos bem. Mas se não voltar, temos que ter nosso coração guardado, livre de toda a murmuração, de todo o pecado. O texto que está sendo colocado para nós meditarmos nesta semana é bem claro: sem esperar nenhuma paga. Ele coloca isto para que nós não nos assemelhemos aos pecadores, porque os pecadores emprestam já com algum tipo de rendimento em cima, alguma questão assim para se beneficiar mesmo disso. Te dou tanto, tu vai me devolver tanto. Não, nós vamos emprestar, nós não vamos colocar nenhum acréscimo na devolução desse recurso, e nós vamos ficar em plena paz se o recurso não vier no prazo estabelecido. O princípio nos diz que é para nós estendermos a mão para alguém que esteja necessitado. Um aspecto importante para colocar aqui sobre isto é que nós vamos encontrar pessoas que não são necessitadas, elas são desordenadas, elas vivem no pecado da desordem financeira, elas não têm critérios na sua administração e elas já se acostumaram a pedir emprestado. Então hoje ela pede emprestado para mim, e amanhã ela vai pedir para outro para pagar o que deve para mim, e assim vai numa roda viva. O Senhor não está nisso, viu, irmãos? Não está nisso. Se uma pessoa, mesmo na igreja, algum irmão que vocês sabem que vive desse modo, então ele precisa ser advertido, ele precisa ser repreendido, e também ele precisa ser trazido para um cuidado que se olhe realmente a sua vida financeira, se possa fazer um ajuste na sua vida financeira para que ele não viva em pecado, mas possa prosperar, porque o Senhor
certamente vai fazer prosperar todo aquele que vive de forma ordenada e santa com as suas finanças. Então nós temos que ter cuidado, viu? Porque sempre vamos nos compadecer e às vezes no compadecer-se nós podemos estar realmente colocando dinheiro na mão de uma pessoa que não tem condições, ela precisa de uma correção, ela precisa de um ajuste, de uma disciplina na sua vida para poder ter as suas finanças em ordem. Mas, não sendo este caso, a Bíblia nos diz que é para emprestar. Emprestar com o coração bem livre, bem aberto, com gratidão no coração diante do Senhor, por saber que tem, né, recursos para emprestar. Um outro aspecto ainda sobre isso, e falo porque já tive uma experiência no passado sobre isso, não minha, mas acompanhei, havia uma pessoa muito necessitada e ela veio buscar recursos com um irmão. E esse irmão se compadeceu demais com a situação financeira daquela pessoa que estava pedindo. E o que eu estou contando para os irmãos é um fato que eu acompanhei pessoalmente. O que fez o irmão em Cristo que foi solicitado? Ele, não tendo recurso, mas profundamente compadecido com a necessidade do outro, foi ao banco e fez um empréstimo bancário para alcançar recursos para aquela pessoa. O que aconteceu? Foi buscar lá no banco um dinheiro que não tinha, não precisava emprestar porque não tinha, foi buscar recursos na mão dos bancos para atender a necessidade de uma pessoa que depois se confirmou que era uma pessoa que tinha desordem financeira, tanto que nem permaneceu entre nós e nem pagou a sua conta. Nós temos que ter alguns cuidados. Nós temos que obedecer ao Senhor, sermos misericordiosos como é misericordioso o nosso Pai. Mas precisamos ter bastante atenção nisso. Amém. O segundo aspecto que vamos abordar diz respeito a ser fiador. Aqui entra um assunto que já foi muito falado, eu mesmo já tratei dele várias vezes, e a Escritura, ela não tem nenhuma palavra na Escritura que nos recomende ser fiador. É uma prática que existe entre as pessoas por necessidades hoje de contratos de locação principalmente, né? Mas há algumas recomendações que nós queremos dar sobre isso. Vamos ler os textos, né? Um é de Provérbios, capítulo 22, 26. Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. Aqui nem fala de aluguel, né? Fala de dívidas. Pois se você não tiver com que pagar, vão acabar lhe tirando até mesmo a cama em que costuma se deitar. É certo isso, né? Aqui ainda não existia os bancos que existem hoje, mas a cobrança vai ser séria em cima do fiador. Aliás, hoje a prática é primeiro ir no fiador, né? Quem fica por fiador de um estranho acaba tendo um problema, mas o que foge de ser fiador estará seguro. Ainda tem o Provérbios 6, e ali em Provérbios 6 coloca um outro aspecto da fiança, porque fala de palavra empenhada. E até sobre isso eu lembro uma experiência que tivemos no presbitério, isso já há 26 anos atrás. Foi logo que eu entrei no presbitério, que um irmão foi fiador de um outro a pedido de um presbítero, não ficamos sabendo exatamente quem foi, mas a pedido de um presbítero ele serviu de fiador para um outro irmão que não foi fiel, que não pagou os aluguéis e que acabou indo embora. Aquele irmão que ficou fiador, ele nos procurou para dizer, olha, e então nós éramos fiadores com uma palavra. Um de nós foi, mas nós assumimos esse compromisso, porque nossa palavra empenhada, ela precisa ter honra, precisa ter respeito. Mas voltando ao que é mais comum, quer dizer, não sei se é mais comum, mas enfim, a questão de ser fiador em algum compromisso, como aluguel, como dívidas, como contratos, como financiamentos, qualquer coisa assim que envolva nossos recursos. Um princípio que nós queremos colocar para os irmãos que se sensibilizam com alguma situação e que querem realmente ser fiadores, e existem, né? Eu mesmo quero confessar para os irmãos
que já me beneficiei de alguns irmãos na congregação para serem fiadores em épocas que eu precisei alugar apartamentos. E graças a Deus fui fiel a todo o compromisso com eles, né? Mas eles sabiam disso e nós precisamos entender que se nós assumirmos um compromisso como fiadores, esse compromisso é nosso, irmãos, é nosso. Se essa pessoa não pagar seu compromisso, ele é nosso compromisso. Pode até depois tentar receber, mas tem que pagar. E tem que pagar quietinho, tem que pagar. E por isso que recomendamos os irmãos que querem ser fiadores de outro, vejam bem quanto vai ser a prestação, quanto vai ser o aluguel, e vejam se esse aluguel, se esse valor cabe no teu orçamento mensal. Se não couber, diz não para a pessoa que te procurou. Pode dizer em paz, olha, não posso ser fiador, porque o valor desse aluguel aí não cabe no meu orçamento. Aí a pessoa vai dizer, não, mas não é tu que vai pagar, sou eu que vou pagar. Mas a orientação que eu tenho é que só posso ser fiador se couber na minha renda. Então está aí um princípio que nós podemos ter bastante cuidado e aplicá-lo de forma que nos proteja de coisas que depois podem trazer sofrimento e desnecessário. Tá bem, meus amados? Então, cuidado com esse assunto aí. Deus abençoe muito a vida de vocês e nós possamos agradar ao Senhor, alegrar seu coração, praticando estas coisas aqui. Amém.